O Brasil é, desde 2008, um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Mas aqui no DF, o consumo desses produtos diminuiu. Caiu de 1.783 para 1.120 toneladas. Um dos motivos para a baixa é a demanda do consumidor por produtos orgânicos. Ivone é produtora de orgânicos no núcleo rural Chapadinha, no Lago Oeste. Na agrofloresta de 10 mil hectares, ela planta de tudo. Às vezes a gente não consegue, em uma época, produzir um produto grande, lindo, maravilhoso. Mas a gente consegue sim, produtos de muita boa qualidade e também de tamanho grande. O agrotóxico acaba com tudo, né? Com tudo. Eles não deixam nada, eles estragam a terra. Tá? Os insetos benéficos, eles acabam com eles também, porque nem todo inseto é mau. A principal diferença aqui da horta orgânica é que é preciso ter cuidado redobrado. Todas as formas de controle de pragas são feitas com produtos naturais. Às vezes é necessário até que o produtor coloque a mão na massa e ele mesmo retire alguns insetos das plantas. De acordo com os agricultores, os orgânicos têm sido cada vez mais consumidos e até por isso o número de produtores certificados nesse tipo de plantação aqui na Chapadinha praticamente triplicou em 6 anos. E no DF, esse número mais que dobrou, indo de 86 produtores em 2012 para 192 em 2016. Está diminuindo realmente a venda de produtos químicos porque a produção orgânica está aumentando. Um dos impactos é a diminuição em 37% do uso de agrotóxicos no DF. Segundo o governo, o aumento da demanda por orgânicos e a elevação do preço dos agrotóxicos também contribuíram para a redução. Períodos prolongados de seca, com a redução da incidência de algumas pragas. A gente tem períodos em que não é permitido o plantio de determinadas culturas e você tem uma redução significativa das pulverizações. Ainda não há estudos que comprovem qual o limite mínimo de agrotóxicos necessário para trazer danos à saúde, mas as consequências negativas já foram demonstradas em quem lida com o produto. O uso desses agrotóxicos em agricultores leva a problemas deletérios. Então, dentre eles, a relação com efetos natimortos, alguns cânceres, algumas debilidades mentais. Um estudo feito pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva afirma que os agrotóxicos fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Foram feitas mais de 34 mil notificações de intoxicação por agrotóxico de 2007 a 2014. Mas a representante da Secretaria de Agricultura diz que o problema só ocorre com o uso inadequado. Desde que ele faça o uso de acordo com o que recomenda o fabricante e tanto o responsável que prescreveu aquele produto, ele pode ter um efeito mínimo ou até nenhum na saúde de quem está consumindo aquele produto. Bem, para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos Cláudio Augusto Rodrigues, que é doutorando em agronomia. Boa tarde, Cláudio. Muito obrigada pela participação com a gente. Boa tarde, Natália. Boa tarde aos telespectadores aí do Repórter DF. Eu gostaria de começar perguntando se realmente os produtos com agrotóxicos, eles são mais baratos para produzir. Bom, essa questão do custo ela é bastante relativa, né? Porque quando a gente coloca o impacto que tem de degradação do meio ambiente, por exemplo, de desmatamento do cerrado, esse custo ele não é embutido, né? Na agricultura orgânica não, todos os custos são mensurados e são repassados. Então, o que aconteceu é que nos últimos anos houve uma demanda muito maior por alimentos com um aumento vertiginoso da população. E como a agricultura orgânica ela é baseada em processos, não em insumos, que é o caso da agricultura convencional, ela leva um pouco mais de tempo para poder estabilizar o sistema e produzir de maneira satisfatória. Mas essa questão do custo é uma coisa que está sendo repensada, até porque um dos mitos que a gente combate é justamente que o produto orgânico é mais caro. Ele, inclusive, quando você compra diretamente do produtor, ele é mais barato ou até o mesmo preço do que o convencional. Agora, a gente vê que tem esse aumento, né, pelos produtos orgânicos, a preocupação das pessoas com a saúde e tudo. Mas os produtores orgânicos, eles têm condições de atender em grande escala, como atende hoje, né, o produto convencional?
Isso é uma coisa que é possível. As propriedades orgânicas já estabilizadas, elas já têm conseguido responder a essa demanda. Agora, é um processo que vai levar tempo, até porque não depende só de produção, né? A agricultura orgânica, inclusive, toda oportunidade que eu tenho, eu faço questão de frisar que não é simplesmente você produzir sem agrotóxico. Ela é uma filosofia, inclusive, regulamentada em lei, que leva em consideração a preservação do meio ambiente, a preservação do solo, a preservação da água, o bem-estar das pessoas que estão envolvidas dentro dos sistemas de produção e também relações justas de comércio, né? Justo para quem vende, justo para quem compra. Então, isso precisa de uma mudança de pensamento, de uma reorganização da propriedade e até uma mudança de paradigma da população, né? Você veja que, por exemplo, os nossos antepassados não chupavam manga o ano inteiro. É verdade. Né? Tinha o tempo certo da manga. E hoje a turma quer todos os alimentos o tempo todo. Então, passa por uma mudança cultural também. Agora, uma vez que isso seja atendido e compreendendo que a agricultura orgânica é uma agricultura de processos, é possível sim. Leva tempo, mas é possível. Enquanto, né, esse tempo está passando, aí a gente está procurando cada vez mais nas prateleiras, os orgânicos e tudo, mas enquanto isso a gente ainda tem que lidar com os produtos, né, com agrotóxicos. E uma das dúvidas que muita gente tem é o seguinte: a água, só lavar o produto com água, ela retira esses produtos que podem fazer mal para a saúde? Não, isso é um mito, até porque os agrotóxicos eles têm várias vias de ação, né? Eu posso ter um agrotóxico que seja de contato, que seja tópico, e ele pode ser um agrotóxico sistêmico, né? Ele percorre o feixe vascular da planta e fica alojado nos tecidos do alimento. Para a liberação de um agrotóxico é preciso que haja anuência do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente. E para isso existem regras, como a colega falou na reportagem da Secretaria de Agricultura, desde que sejam seguidas as recomendações de quem receitou o agrotóxico, é necessário que haja o período de carência para que haja a degradação daquela molécula. Então, assim, lavar com vinagre não resolve, lavar com água sanitária também não resolve. Então, o que resolve é respeitar o prazo de carência. E para a gente finalizar, os produtos com agrotóxico, é verdade que eles são maiores, mais bonitos, mais vistosos? Isso também é um mito, né? Quem tem o hábito aí de frequentar feiras de produtos orgânicos vê que a pujança da agricultura orgânica ela está em pé de igualdade com a agricultura convencional. Hoje os produtores, principalmente os de Brasília, já são bem tecnificados para isso. Cada vez mais a gente vê, né, que está tendo essa modificação e a oferta está crescendo, também está tentando conseguir atender a demanda. Tem uma consolidação bem consistente da cadeia produtiva. Tá certo, agradeço muito pela participação. Eu que agradeço Obrigada. a oportunidade.